você tem que procurar o acervo técnico deste instituto. Na eleição de 2020 para prefeito, nós contratamos o mesmo instituto e aí divulgamos 2 pesquisas no período eleitoral, dentro dos 45 dias, números de Mercedes e Pato Bragado. E a diferença foi mínima do que ela apresentou e do que deu no resultado das urnas. Então, mantivemos a mesma parceria e por isso agora fizemos 3 pesquisas em Toledo, aliás, em Marechal, uma em Toledo, uma em Maripá, que nós divulgamos. E com relação a Marechal Rondon, o Márcio fez um bom governo, é um governo legalista, um governo de obras estruturantes, mas, obviamente, que um governo de 8 anos, ele tem algumas coisas que você não consegue resolver e ficam pendentes. Automaticamente, tem o desgaste de 8 anos de mandato. E isso é uma coisa natural que aconteça. E geralmente os políticos, historicamente, dificilmente eles fazem ou tentam criar alguém que possa suceder. E Marechal Rondon não é diferente. Foi assim com o Edson Vazen, que ficou 8 anos. Foi assim com o Moacir, que ficou 8 anos. E agora é a mesma coisa com o Márcio, que vai completar 8 anos. Então, eu vou falar pelo que diz a pesquisa. A tendência, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque nós só saberemos se isso vai se comprovar mais ou menos por volta das 19 horas do dia 6 de outubro. Até porque a pesquisa é um retrato do momento. Mas a tendência, até porque o grupo situacionista comandado, chefiado pelo prefeito Márcio, não definiu o nome, quem é o candidato. Eles têm 5 ou 6 nomes dentro do próprio grupo. E aí, o que acontece? Todo mundo procurando o seu espaço. Mas na política, o grande problema não é o adversário. Aquele você sabe que é o seu adversário. O grande problema é o fogo amigo. E aí todo mundo começa a procurar o seu espaço e começam a disputar entre eles próprios. E daqui a pouco, o grupo racha. E não tem como alguém de lá virar para cá. Isso é fato. Quando você tem 8 anos de governo, você não consegue agradar a todos, ainda mais numa situação assim que não se definiu. Daqui a pouco se define, chega lá na frente e ganha a eleição. E aí tudo isso que eu estou dizendo agora não condiz com a realidade na abertura das urnas. Mas hoje em Marechal Rondon, pelo que mostram os números, a tendência é que o pré-candidato Arion Nazegui, um vereador jovem, de 33 anos de idade, advogado, está no seu 2º mandato como vereador, possa vencer. Filho do Oscar, né? Filho do Dr. Oscar Nazegui. Mas para que ele possa vencer, tem que trabalhar muito. Porque não se pode subestimar a força do atual prefeito. Ele tem muita força, vamos ver como é que a população vai reagir e os números das próximas pesquisas que faremos irá demonstrar o seu prestígio quando ele colocar um nome debaixo do braço e sair pelas ruas da cidade. Porque ele tem mais de 80% de aprovação. Nesse sentido, você não acha que está tarde já para essa definição? Que é um problema que aconteceu aqui em Toledo, né? Várias vezes, né? Mas hoje... Mas hoje... A oposição hoje, do Alberto Nietzsche, não define o nome ainda. Não, tá definido, né? Não. Tá definido. Tá definido. Não, mas aí não foi lançado oficialmente. Não, ok, mas tá definido. A oposição Alberto Nietzsche. A oposição já definiu o candidato? O pré-candidato é o Costanaro. O Costanaro, assim. Tá, mas oficialmente não. Mas viu, isso houve a reunião. É uma questão burocrática apenas. É só de lançar, mas já vem sendo trabalhado nos bastidores, já vem sendo trabalhado. Sabe o que é o grande detalhe? Quando você está na oposição, e eu não estou dizendo que vai acontecer aqui, não estou dizendo que vai acontecer em Marechal, não estou dizendo que vai acontecer nos 5.560 municípios que tem no país. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você vai para uma eleição que a tendência é você perder, é muito mais difícil você definir. Agora, quando você vai para uma eleição que a possibilidade de vitória, pelo que os números mostram, é mais evidenciada, fica menos difícil para você definir. E em Marechal, o que acontece? Um bom governo do Márcio vai completar 8 anos, só que ao mesmo tempo, quando não se definiu o ano passado, como muitos gostariam do grupo, vai adiando,
Nós daqui a pouco chegaremos em fevereiro, eu acho que até fevereiro não se define. E aí, dia 6 de março, tem a janela partidária. Então, respondendo, né? Será que não ficou tarde? Pode ser. Mas a política, ela tem um dinamismo tão diferente de que qualquer outra coisa, como o futebol. Então, tudo pode se alterar daqui a pouco, dependendo da estratégia. Se a estratégia estiver certa, ok. Agora, tem um detalhe. Exemplo. O Márcio define o seu candidato em Marechal Rondon. O seu candidato vence. Daqui 4 anos, ele teria o desejo de voltar. Como é que ele vai voltar contra o candidato que ele colocou? Começa por aí. Que é o caso de Maripá. Que é o caso de Maripá. Exatamente. Agora, se eventualmente a oposição vencer, e aí não adianta, existem comparações para se definir, na opinião das pessoas, quem fez o melhor governo. Se eventualmente o vereador Arion ganha e ele não faz um bom governo, é uma coisa natural que o Márcio volte e tende a vencer a eleição em 28. Batista, tá nesse... Você que foi de Marechal, mas